página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo aos Hebreus 6, 9. Comenta-se com a amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens, que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas que têm acompanhado nossos estudos de divulgação doutrinária do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 11 de setembro, vamos dar continuidade no estudo de mais um tema. Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, que, como sabemos, tem 17 itens. E nós hoje vamos estudar do item 12 ao item 14. Esses itens, eles tratam de assuntos que foram mais explorados por Kardec em O Livro dos Médiuns. Kardec vai abordar os assuntos desses itens mais extensamente lá. E são itens importantes porque levavam a controvérsias, levavam a dúvidas entre as pessoas. Em especial, eram motivos de ataques por conta dos detratores do espiritismo, aqueles que consideravam que não havia nenhum tipo de manifestação extracorpórea, extrafísica nos fenômenos e que duvidavam daquilo que a doutrina afirmava. O item 12 trata especificamente da questão interessante e sempre atual da identidade dos espíritos. Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz que, além da obsessão, a identidade dos espíritos é uma das maiores dificuldades relacionadas ao espiritismo prático. O que Kardec chama de espiritismo prático? Nós falamos muito em praticar a doutrina espírita, praticar seus ensinamentos, que significa procurar praticar da melhor forma possível a lei de justiça, amor e caridade.
Mas quando Kardec fala de espiritismo prático, ele, na verdade, está falando da prática espírita, no caso das evocações, das manifestações mediúnicas, ou seja, do trato com os desencarnados. Então, a comprovação da identidade dos espíritos é uma das maiores dificuldades com que se topa quando se dedica à prática mediúnica, ao estudo das comunicações mediúnicas. A identidade dos espíritos tem uma particularidade interessante, seja se nós estivermos falando de espíritos contemporâneos, conhecidos nossos, com os quais nós tivemos algum tipo de contato, seja se nós estivermos falando com espíritos de grande elevação moral, aqueles que assinam suas comunicações com nomes muito conhecidos. Quando nós estamos falando de espíritos familiares, espíritos conhecidos, amigos e parentes, muitas vezes a identidade desses espíritos pode ser comprovada a partir de traços, por assim dizer, pessoais, que esses espíritos trazem a partir do momento em que, apesar de não terem nenhum tipo de carteira de identidade, pela linguagem com que eles se expressam, pelo uso de determinadas expressões, às vezes conhecidas de poucas pessoas, pelo uso, por exemplo, de apelidos ou termos carinhosos e familiares, fazem com que as pessoas possam reconhecer naquela comunicação aquele seu ente querido desencarnado. Chico Xavier fez um trabalho muito grande nesse sentido e era procurado por diversas famílias que haviam perdido parentes, filhos, enfim, e que chegavam lá absolutamente desesperançados com a perda e saíam de lá consolados, muitas vezes, por receberem uma comunicação que eles reconheciam como sendo efetivamente daquele ente desencarnado. Como faziam esse reconhecimento? Através desses dados pessoais que o espírito mostrava. Muitas vezes o espírito se referia a questões que só, por exemplo, ele, quando encarnado, e outra pessoa tinham conhecimento daquele fato. Então, se referindo a isso, se ninguém mais sabia, muito provavelmente se trata então da comunicação efetiva daquele recém-desencarnado, ou mesmo que ele tivesse desencarnado há mais tempo. A coisa muda um pouco de figura quando se tem que tratar com a comunicação, por exemplo, de espíritos mais elevados. Nesse caso, a prova da identidade muitas vezes se dá através de presunção, ou seja, você presume que seja aquele espírito. Afinal de contas, se uma comunicação está assinada por um espírito de grande elevação moral, como Paulo de Tarso, João Evangelista, Cura d'Ars, tantos outros que deram comunicação em O Livro dos Espíritos, o que vai se esperar é que a comunicação desses espíritos reflita a sua elevação espiritual. Uma comunicação, portanto, que não corresponda a essa elevação que esses espíritos têm, ou que se imagina que eles têm, pode nos fazer imaginar que, na verdade, é uma comunicação dada por um outro espírito que está se fazendo passar por aquele, mas que se trai pela sua linguagem, pelas ideias que veicula, uma vez que ele pessoalmente não dispõe daquela elevação intelectual e daquela elevação moral. Quando, portanto, um espírito desse se comunica, como Vicente de Paulo, por exemplo, que foi, durante a sua encarnação, como nós o conhecemos, com esse nome, um campeão da caridade material, um campeão da caridade, será que nós podemos dizer que a comunicação efetivamente é de São Vicente de Paulo? E aí Kardec vem nos mostrar uma nuance dessa questão bastante interessante. Nós sabemos que os espíritos, no mundo dos espíritos, se grupam, se reúnem em famílias de acordo com a sua elevação espiritual e de acordo com a sua afinidade. Então, como o próprio Kardec diz em O Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns, onde no capítulo sobre a identidade dos espíritos ele vai abordar isso com mais detalhes, muitos dos espíritos elevados não têm nomes conhecidos para nós. Muitos dos espíritos elevados fizeram a sua caminhada evolutiva no planeta, se dedicando à lei de justiça, amor e caridade, sem serem pessoas de destaque, atuaram anonimamente, evoluíram no bem e na inteligência através do seu trabalho contínuo de formiguinha, sem que por isso se tornassem figuras conhecidas. Então, esses espíritos elevados se reúnem em grupos ou famílias junto com outros, esses sim, que tiveram nomes conhecidos para nós. Então, vamos supor que um desses espíritos,
que nós não conhecemos, mas que são elevados, façam parte da família espiritual, por exemplo, de São Vicente de Paulo. Então, esse espírito pode, sem nenhum prejuízo, substituir São Vicente de Paulo em uma comunicação, não se tratando isso de uma fraude, uma vez que se trata de espíritos da mesma condição moral. Às vezes até, esse próprio espírito pode vir substituir São Vicente de Paulo a pedido deste. Então, se nós temos duas situações, se nós temos uma comunicação que nós reconhecemos como que é indigna da elevação moral daquele espírito que assina, nós podemos dizer com certeza, essa comunicação não é de São Vicente de Paulo, pegando esse nome que estamos usando como exemplo. Porém, se nós temos uma comunicação que reflete a elevação moral, a elevação de pensamentos, o pensamento caritativo voltado ao bem de São Vicente de Paulo, sem nada a comunicação desmerece aquele nome, então nós podemos dizer, é possível que essa comunicação seja de São Vicente de Paulo. Isso é interessante porque, mais uma vez afirmando, trata-se de fraude quando o espírito de elevação moral inferior tenta se passar por quem não é. E com isso ele se trai na sua linguagem, ele se trai no seu comportamento, ele se trai nas ideias que ele vem externar. Porém, espíritos igualmente elevados podem substituir-se entre si sem prejuízo da comunicação. Mais uma vez, Kardec, nos referindo ao livro dos médiuns, Kardec nos alerta que, na análise das comunicações espíritas, a questão da identidade desses espíritos elevados, ela é, de certa forma, secundária, porque o que mais nos interessa é o teor da mensagem. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a prova viva disso, das palavras de Kardec, quando muitas comunicações não têm nome que a assinam. Muitas comunicações são dadas por um espírito amigo, um espírito protetor, mostrando que Kardec, na análise, na seleção daquelas comunicações de elevado cunho moral que entraram na configuração de uma obra tão grandiosa quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, essas comunicações, nelas Kardec não ficou preso à questão dos nomes, se era assinada por A, B ou C. O que interessava era o valor moral daquela comunicação. Então, no livro dos médiuns, Kardec nos orienta, nos aconselha que a maior diferenciação que nós devemos fazer em relação às comunicações espíritas é se elas são dadas por um bom espírito ou não. Se elas realmente nos vêm acrescentar em termos da moral, em termos da caridade, em termos do aconselhamento para a nossa evolução espiritual ou não. Mas importando, portanto, o teor do que propriamente aquele que assina. Talvez nós possamos pensar, mas puxa, eu não lido com reunião mediúnica, eu não faço parte desse trabalho, talvez eu nem pessoalmente seja médium, por que tenho que me preocupar com isso? Porque apesar de talvez nós não recebermos comunicações mediúnicas originais para a nossa análise, nós temos contato com uma quantidade imensa, hoje em dia, de obras supostamente psicografadas, obras que foram ditadas por outros espíritos. Será que estas obras elas foram ditadas por bons espíritos? E mais, será que essas obras estão de acordo com a doutrina espírita, ou seja, com as obras que foram publicadas por Kardec e que foram fruto do ensinamento concordante dos espíritos da codificação? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Portanto, é preciso conhecer a codificação para que, a partir daí, ela possa ser a nossa pedra de toque, o nosso lastro, para que nós possamos analisar as demais obras com que nós tivermos contato. Seguindo mais adiante, no capítulo 13, Kardec vai abordar uma outra questão relacionada também às comunicações mediúnicas, tratando a respeito da divergência da linguagem entre os espíritos. Como é que pode que espíritos falem, às vezes, sobre uma mesma questão, falando em termos diferentes ou dando opiniões diferentes? Nesse item 13, Kardec vai abordar algumas das causas que podem estar relacionadas a isso. Uma delas, evidentemente, é que, havendo pessoas dos mais variados graus de conhecimento e de elevação, entre os espíritos se dá, que são pessoas desencarnadas, se dá a mesma coisa.
eles vão se exprimir diferentemente, de acordo com o seu conhecimento, com a sua evolução moral. Então, isso vai fazer com que uma mesma questão proposta a espíritos diferentes vá ser respondida de modo diverso, de modo diferente, já que cada espírito vai responder de acordo com as suas ideias, sua compreensão, com as luzes que ele tenha. Mas a questão ganha uma outra dimensão quando parece haver divergências entre comunicações de espíritos que são considerados, todos eles, de elevação moral superior. Como é que nós podemos explicar isso, né? Como Kardec pergunta, como é que os espíritos superiores podem nem sempre concordar? E aí Kardec vai colocar alguns fatos que podem estar relacionados a isso, nesse item 13 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Ele diz que muitas vezes as contradições podem ser apenas aparentes, pelo uso de termos diferentes, ou então pontos de vista diferentes dos espíritos sobre uma determinada questão, tendo, porém, a mesma ideia como base. Por vezes, isso depende também do modo como a pergunta é formulada. Então, o modo de se formular a pergunta faz com que um determinado espírito possa responder de uma forma, enquanto que outro espírito possa responder de outra forma diferente. E Kardec dá exemplos no item 13, quando fala, por exemplo, que espíritos de grande elevação se exprimiram e deram conceitos e definições diferentes sobre termos como a alma, como Deus, ou sobre a própria classificação dos espíritos, a própria escala espírita. Sabemos que a escala espírita, aquela divisão em 3 grandes grupos e suas subdivisões, é uma divisão escolhida por Kardec, com o apoio, evidentemente, dos espíritos codificadores, mas é uma divisão arbitrária. Outros espíritos poderiam sugerir divisões outras da evolução espiritual, do grau de evolução dos espíritos, sem que houvesse aí um prejuízo para o nosso entendimento. Kardec vai mais além quando fala em A Revista Espírita, publicando um artigo em agosto de 1858, Kardec vai elencar, no final desse artigo que é longo, vale a pena ser lido, Kardec faz um resumo com alguns tópicos que podem ser causa de contradição entre as ideias dos espíritos, sendo todos considerados espíritos elevados. A primeira deles, que nós vamos ver aqui, é justamente as diferentes ordens de espíritos. Espíritos de maior conhecimento, de menor conhecimento, de maior ou menor elevação moral, vão se exprimir de forma diferente sobre a mesma questão, de acordo com aquilo que eles sabem, com aquilo que eles já puderam aprender, né? Pode haver também, como Kardec diz, um embuste de espíritos inferiores. Como nós vimos no item 12, espíritos que tentam se passar pelo que eles não são. Ou seja, tentam assinar comunicações como falsários, usando nomes falsos, mas são denunciados pela linguagem que usam. Então, um espírito, novamente voltando ao exemplo de São Vicente de Paulo, que dá uma comunicação em determinado lugar e dá uma comunicação totalmente diversa em outro, é preciso ficar atento porque possivelmente uma dessas comunicações pode não ser de São Vicente de Paulo, mas algum outro irmão em espírito que tenha tentado se passar por ele. Kardec segue além e coloca mais uma possível causa de contradição nas comunicações espíritas. Falhas pessoais do médium, que pode deformar o pensamento do espírito. Então, o médium que reveste o pensamento do espírito de palavras pode, em algumas situações, não traduzir exatamente o pensamento do espírito que está se comunicando. Isso em particular nos médiuns intuitivos, aqueles que recebem o pensamento do espírito e por sua própria vontade colocam o pensamento do espírito no papel. Isso pode ocasionar essas dificuldades de tal modo que a comunicação possa não sair tão exata e não correspondendo exatamente às ideias que o espírito queria veicular. Kardec continua. A insistência em se obter uma resposta, que é dada então por um espírito inferior, está-se em comunicação com o espírito superior. Mas nós sabemos que os espíritos não podem dizer tudo, devido ao nosso grau de evolução, de conhecimento e moralidade, e muitas vezes não têm a permissão de dizer tudo. Desse modo, insistir em determinada questão que eles naquele momento sabem que não podem resolver,
é dar ouvidos a outros espíritos que vão substituir aqueles espíritos que estavam ali presentes, inicialmente espíritos elevados, e dar ouvidos a outros espíritos inferiores, brincalhões, que simplesmente não têm nenhum compromisso com a verdade e vão responder de qualquer forma uma pergunta na qual nós fiquemos insistindo. Então, ao invés de nós acatarmos aquele conselho que, sabendo que naquele momento aquilo ali não deve ser sabido ou revelado, nós acabamos abrindo espaço para que outros espíritos digam o que lhes vier à cabeça. Seguindo ainda, a vontade do espírito também está envolvida nessas aparentes contradições, de tal modo que o espírito pode precisar falar de uma forma em um determinado ambiente, para que ele possa ser ouvido, e falar de outra forma em outro determinado grupo, para que ele também possa ser ouvido. Então, esse modo do pensamento do espírito chegar aos diferentes grupos, do seu grau de compreensão, do modo como as suas ideias serão aceitas, pode fazer com que alguns espíritos se expressem em um lugar de um modo um pouco diferente do outro, para que, paulatinamente, com a regularidade das instruções e dos aconselhamentos que eles vão dando, eles vão efetivamente fazendo uma mudança de ideias de um dos grupos em que eles se manifestem. Kardec continua ainda elencando mais alguns exemplos. A insuficiência da linguagem humana, ou seja, determinadas comunicações podem não ser veiculadas da forma tão exata, tão precisa como os espíritos gostariam pela nossa linguagem, que é imperfeita, e ainda uma última razão que Kardec coloca, que é a questão da interpretação pessoal de cada um, que corre de acordo com as suas ideias já pré-estabelecidas. Então não haveria uma contradição real entre as comunicações dos espíritos ou entre duas comunicações do mesmo espírito, mas sim nós, ao analisar as comunicações, ao invés de estarmos ali de mente aberta para termos contato com aquelas ideias, procuramos já moldar ou interpretar aquelas ideias de acordo com as nossas interpretações, de tal modo que nós enxergamos ali uma contradição que, na verdade, não existe. E, por fim, vamos abordar as questões relacionadas ao item 14 da introdução ao estudo da doutrina espírita, em que não vamos tratar mais das aparentes contradições nas comunicações dos espíritos, mas sim de uma questão que Kardec se detém, que era uma questão de crítica também a respeito da caligrafia, ou melhor, da ortografia nas comunicações espíritas. Alguns diziam, ora, os espíritos, sabendo tudo, deveriam, portanto, saber a ortografia também. Como é que pode se explicar, então, que alguns espíritos possam escrever mal, possam escrever com erros ortográficos, erros de concordância, erros de conjugação? Como é que isso pode acontecer? E aí, essa primeira afirmação que esses detratores da doutrina espírita faziam, nós já sabemos que é verdadeira. Quando dizem eles, ora, os espíritos devem saber tudo, portanto devem saber também ortografia, sabemos que os espíritos não sabem tudo. Nós, encarnados aqui no nosso planeta, não sabemos tudo. Sendo bastante sinceros, sabemos muito pouca coisa ainda. Qualquer um de nós, então, desencarnando, a nossa condição não se modificará essencialmente. Continuaremos sendo exatamente aqueles que nós somos, com o mesmo grau de conhecimento, mesmo grau de elevação moral, mesmos defeitos que nós temos atualmente. Então, essa afirmação de que os espíritos sabem tudo é uma afirmação falsa. Evidentemente, quanto mais evoluído é intelectual e moralmente o espírito, mais ele sabe. Mas, nos graus inferiores da escala espírita, nós sabemos que o conhecimento pode ser muito limitado, como é o nosso caso. Mas, tirando essa questão de lado, será que os espíritos não deveriam se exprimir de uma forma correta na sua linguagem, em termos ortográficos? E aí Kardec diz que os espíritos, como nós já vimos, se ligam muito mais ao fundo do que à forma. Muito mais interessa a eles passar a mensagem do que se ligar a determinados detalhes. Então, alguns espíritos realmente simplesmente não ligam para as questões de ortografia. Não é que as desconheçam, mas não se lhes importa isso tanto, uma vez que eles consigam passar o teor da mensagem que eles desejam. Podemos aí também ver
que pode haver algum tipo de interferência mediúnica na comunicação, de tal modo que aquela mensagem não saia tão ortograficamente correta quanto o pensamento do espírito. Será que os espíritos então conhecem ortografia? Kardec diz que sim. Isso fica muito patente em vários trechos da Revista Espírita, quando a Kardec publica vários trechos ali de poesias mediúnicas, em que os espíritos, além de escrever de um modo muito sensível, de um modo muito tocante, escrevem também de uma forma que respeita completamente as regras do bem escrever, da poesia, das rimas, da métrica, enfim. De tal modo que os espíritos podem fazê-lo e o fazem quando isso é importante. Mas, quando isso não tem uma importância maior, os espíritos certamente não vão ligar muito para isso, porque eles vão se importar mais com o teor, com o conteúdo da mensagem que eles querem passar, do que propriamente com a forma. Kardec diz até esse item 14, com quem ler lá e deve fazê-lo, no próprio livro, o item 14 da Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, vai ver que é um item curtinho. Kardec diz, olha, a gente nem precisaria se deter nisso, mas como isso também é motivo de crítica frente às manifestações espíritas, vamos dizer aqui algumas palavras sobre o assunto. Então, meus amigos, nós vimos aqui hoje, nesse nosso estudo, algumas questões relacionadas a particularidades da identidade dos espíritos, que, como nós vimos, é mais importante distinguirmos se aquele espírito se comunica, se é um bom espírito ou se não é, se é um espírito imperfeito. E vimos questões a respeito das contradições e do modo como os espíritos se exprimem, das questões relacionadas à ortografia, à caligrafia dos espíritos. Então, isso tudo nos faz entender melhor o mecanismo da comunicação mediúnica e vem reforçar a ideia central da doutrina espírita que ela veio nos trazer, que é a certeza da nossa realidade espiritual e da nossa imortalidade. Muita paz a todos, que Jesus continue nos abençoando sempre.